Aô, povão! E aí, voltamos, meu povo, tamo de volta, hein? Tamo de volta neste canal maravilhoso pra mostrar ele, o rei desta casa, o nosso teto catedral. É o Marcelo não, o Marcelo é o rei também, né? Mas o teto catedral é o teto, é o que dá o tchan, né, meu filho? É isso. Agora está com drywall, hein? E aí eu dei uns spoilers pra vocês lá no nosso Instagram, @construindo com Taticelo. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá que tu tá perdendo, hein? Mas aí eu falei que eu ia deixar o teto catedral para mostrar nessa live para vocês, né? Então, nessa live a gente vai mostrar que a maioria do drywall já foi instalada, né? Aqui na garagem ainda não, porque hoje eles vieram fazer... fixar o insulation que tinha... Já tem um caído atrás do seu lá em cima. Ficado cagado por causa do furacão que passou aqui, né? Caiu mais um ali, mas ali é fácil os caras quando forem colocar. Então eles trabalharam ontem e não fizeram essa parte por causa que os caras do insulation tinham que vir para arrumar isso aí. Então eles devem voltar, será que essa semana ainda? Provavelmente, né? Para terminar essa parte, que é a única parte que falta. Então o grosso do drywall praticamente está pronto. Vamos entrar para a gente ver a diferença que dá? Lembrando que esse é o grosso, né? Olha como muda a voz já da outra gente. pegada, né? Então, esse é o grosso, tá vendo? Depois vem todo um finish, né? Um acabamento aqui, eles põem uma fita, uma massa, cobre todo esse... Vocês sabem fica zeradinho. Como funciona drywall, né? E depois por cima vem uma textura que é muito usada aqui para esconder as imperfeições, né? Eu sei que aí no Brasil vocês usam a parede lisinha, aqui tem alguns estados que também usam mais, mas aqui na Flórida é mais comum a parede com essa texturinha. By the way, é muito mais caro se você quiser essa outra, liso, é um absurdo de caro. A gente falou, não ligo pra textura, joga a textura. Porque se ficasse um negocinho, não é, Marcelo? Assim, a gente ia reclamar. Então é melhor já jogar a textura. O povo tá trabalhando com a musiquinha, tu acha que vai dar ruim? Ah, não sei, mano. Pode ser que dê ruim, sim. É melhor pedir pra eles desligarem? Se você puder pedir pra eles. Cadê lá eles? Em cima. Estão na varanda lá em cima. Vamos ver, né? Acabar com a graça dos caras um pouquinho aqui, rapidinho, né? Só pra gente poder fazer o trampo aqui. Olá! Merda. ¿Pueden desligar la música un tiquito? Solo por un ratito. Es que estamos trabajando. Gracias. Tá bueno. Aí sim, hein? Tá vendo? É que senão dá copyright, né, gente? Não, a gente não pode ter isso. É que lá da garagem não dava pra escutar. Na verdade, eu deveria ter pedido pra eles antes. Só que como eu tive um problema pra conectar esse inferno hoje... Por isso que nós entramos um pouquinho atrasado. Pois é. Eles já viram? Não. Só nessa passagem aqui? Não, eu vim de costas. Você não é bobo não, né, menino? Então, aí aqui, ó, vocês aqui não tava quando a gente fez essa última live. Agora já tá todo terminada essa parte mais grossa, né? Ai, gente, eu não sei, dá uma sensação, é tão estranho, dá uma sensação tão agora vai. A gente tá com essa sensação de agora vai, já faz, Pois é, tinha que ficar do lado de cá, porque aí eu consigo... Bom, então mostrar. Essa é a sala mesmo de visita, né? Assim, vai ter televisão aqui nessa lareirona, mas se o Marcelo já tá mostrando, né? Já. Então, essa parte aqui a gente ainda vai ter um revestimento, né? Mas já tá toda terminada. Lembrando que tá faltando as janelas aqui, por isso que tá fechado. Sim. Porque essas janelas tiveram que ser feitas e demora, e teve que esperar a casa ficar pronta nesse estágio para poder tirar a medida. Então, por isso que está fechado assim. Mas aqui vai vidro, e aqui também, e aqui é a porta da frente. Então, essa é a frente da casa, né? Vai ser uma porta dupla de vidro, imitando essa parte daqui. Então, quando você olhar, fica meio que camuflado, né? E aí, essa parte é o pé direito duplo e o teto catedral, a igrejinha que a gente fala pra vocês. Muito da hora, né? Então eu sempre falo, né? Tem gente que não conseguia enxergar quando tava só no frame, com aquelas madeiras. Então agora não tem desculpa, hein? Agora não, porque hein? agora já dá pra enxergar a casa toda. Pois é. O teto, a gente escolheu deixar tudo branco, tá? O teto também não vai ter revestimento nenhum. A gente gosta dessa limpeza, assim, na casa, sabe? Lá em casa também a gente não tem nada de cor, parede, tipo escandinavo, assim. Sabe? Esse estilo de casa, a barn house moderno,
ele já é muito para esse lado escandinavo. Então a gente gosta dessa coisa mais clean, mais escandinavo. Então a gente decidiu deixar tudo branco, o teto também. Então não vai ter revestimento nenhum. Mais para frente, se a gente achar que a gente precisa botar alguma coisa, tipo um vinílico, a gente bota. Mas por enquanto vai ser tudo branquinho. Só aqui na lareira mesmo que a gente vai ter um revestimento até o teto. Eu estava pensando em cimento, ou aquela textura de cimento queimado, Sim. ou o revestimento mesmo de cimento. Vamos ver o que eles vão fazer aqui. Essa parede no projeto, ela tinha também um trabalho de madeira, que eram assim vários perfis de vários tamanhos para camuflar aquela parte, que essa parte aqui é um bar que apoia a sala de jantar. O menino esqueceu de puxar meu fiozinho ali ontem. Lembra que eu falei para ele? Mas ele já puxou? Não, bebê, não é aí, é na parede do lado de cá. Aqui? Em cima ali. Então aqui, no projeto tem um madeirado, são vários perfis de diferentes tamanhos para camuflar as portas do gabinete aqui. Mas, mano, só essa parede saiu quanto? Quase 30 mil, né? Quase 30 mil dólares para fazer amadeirado nessa parede. Não vou fazer madeirado aí não, viu? Então, eu não sei se... Eu tenho tanta coisa para gastar ainda... Cortina. Dá pra comprar um barco, velho. Pra pôr aí na frente. Cortina, screen. Tanta coisa pra gastar ainda que eu falei pro Marcelo, eu não sei se eu vou fazer essa parede agora não, gente. É muito dinheiro. Então, por enquanto, vai ficar branquinha também. Mas já não dá uma cara diferente, gente? É outra pegada, né, velho? Deixa eu ver o povo, se o povo tá entendendo aí, tá curtindo, se tá dando tudo certo aqui nesta live. Queria agradecer todo mundo que sempre tá aqui com nós, viu? Você é novo aqui no canal? Tem mais 40 e poucas lives aí. Essa é a número o quê? 44. Essa é a número 44. Tem mais 43 para vocês. E a gente mostra tudo, desde que isso tudo era mato. E olha a vista, ó. O mar. O lago. Virou um mar mesmo, né? O lago tá baixando. Eu fui aqui na porta. Hoje eu conversei com o cara da piscina. Ele falou que vai um mês. Pra baixar? Pra baixar tudo, foi o que eu te falei. Foi o que eu te falei. A água veio bater aqui na varanda, menino. Pois é, mano. Mas já deu uma baixadinha, já aquela árvore ali. Ela tava cheinha até pra cima ali do pé dela. A gente deu uma volta aqui nos vizinhos, que os vizinhos têm o terreno mais comprido que o nosso, né? Então, tem bastante espaço pra lá, pra rua. Mano... Tudo cheio d'água. Tinha uns tá que milhada, a né? driveway tava coberta. Driveway é o caminho do carro, né? Que você entra, que é a driveway comprida, porque a casa fica lá na frente, perto do lago, coberta de água, porque os terrenos não estão preparados para esse tanto de água, né, gente? Mesmo que você tenha a terraplenagem bem feitinha e tal, mas é muita água. E aqui já é molhado, né? Então... Pois é. Mas não tá ficando show, gente? Dá pra gente dar um rolê lá pra dentro, Nós vamos. É que eu não aguento aqui. Ai, para. Aí aqui, ó, nós já compramos, acho que eu não falei pra vocês, só pros membros da Web TV. Aqui nós já compramos os 2 sofás que vão aqui. É tipo um sofá ilha, mas aquele sofá ilha que você move o encosto. Sabe assim? Que você põe pra onde você quiser. Então, tipo, dá pra você pôr o encosto pra cá e deitar inteiro. Dá pra você virar esse sofá assim e botar o encosto pra cá e sentar pra lá. Então, a gente comprou 2. E tem um igualzinho que vai no estúdio da Web TV. É porque ele é baixinho do chão. Ele é bem baixinho do chão. E aí não atrapalha a visão aí, entendeu? Eu não queria um sofazão com encostão. Porque, pô, a gente queria ver à vista, né? Então é bem baixinho. E a mesa daqui também foi comprada, a mulher falou pra mim que inclusive já tá vindo, é do Brasil essa mesa e as cadeiras. É de um design brasileiro que eu amo ele demais. As coisas dele chama Marcelo Ligieri, eu já falei pra vocês dele. Eu até entrei em contato com ele que eu queria comprar as banquetinhas dele também, que a moça aqui da loja não tinha. Só que ele até vende, só que a gente tem que fazer todo esse processo de trazer. Importar, né? Aí eu falei, não quero mexer com isso não. Então eu comprei direto da loja. Vai uma mesa de jantar. Por enquanto vão 3 cadeiras de um lado, 3 do outro e 2 aqui. Mas se a gente vê que vai comportar, aí a gente vai botar 4, 4 e 1 e 1. Vamos ver. Só colocando o móvel aí mesmo, né? Eu não quis uma mesa absurdamente grande, porque eu não gosto, eu sei que existe uma metragem, tá né? até mais ou menos marcado aí no chão, dá pra eles verem aí, ó. Eu não gosto quando você tá usando a mesa mesmo, que você senta confortável, de não ficar nenhum espaço para passar. Pois é, odeio. ter que pedir pro outro, né? Sabe assim, ó, você tem que passar assim,
Aí o outro tem que levantar para você passar, que nem aqui. Aqui vão banquetas, né? Que aqui tem uma ilha da cozinha. Então aqui vão banquetas. Então nós vamos sentar aqui. Tudo bem, quando a banqueta tá para dentro, você tem um espaço. Agora, e quando a pessoa tá sentada? Sentada aqui, a outra sentada ali. Então a gente não quis nada assim absurdamente gigante, porque eu quero que fique confortável, eu não quero que fique entulhado de coisa, entendeu? É. E aqui a gente ainda tá pensando em botar uma adeguinha só com uma fileirinha de garrafa, assim, para ela ficar bem estreitinha. Então aqui tomaria tipo umas 12 inchas, um pé. É, mais ou menos. É, entendeu? Aqui, ó. A gente queria fazer ela grandona. Inclusive Vamos já ver. tá aí até o pontinho elétrico já para poder fazer Ai, o vai ficar negócio. bonito. Mas vai ser uma casa bem, já tô adiantando, mais clean do que eu tô vendo que o pessoal aí tá acostumado. Porque eu tô seguindo bastante gente, né? Arquitetos, decoradores e tal, e é muita coisa, é painel para tudo quanto é lado, é LED para tudo quanto é lado. A nossa casa, vocês já estou avisando, ela vai ser muito mais limpa, muito mais clean, porque é o nosso estilo, né? Você já vai subir? Ah, vamos aqui, né? É, ué. Eles arrumaram também o banheiro nosso, que tava... Ah, verdade, já tá instaladinho já aqui, as ó. válvulas novas. Vamos fazer, né? Aqui, ó, é uma chapelaria, né? Vocês sabem. Entra pela garagem. Então tem essas duas entradas, da garagem e aqui pra fora da casa. Então aqui tem uma chapelaria, vai ter um armário, um banco. Isso aqui é tudo armário pra pôr sapato. Né? Você já chega e já joga os sapatos no armário e já entra sem sapato. Deus me livre e guarde. Lá em casa hoje tem uns negocinhos assim, ó, que a gente compra na IKEA, no Walmart, e aí enche de sapato, aí fica um treco assim de sapato. Porque ninguém leva os sapatos depois, ninguém tira dali, vai largando ali o sapato. Aqui é o pantry, que chama dispensa. Pois é, já tá tudo cortadinho, já tá tudo certinho. Só que vocês sabem, né? Quem acompanha mais a gente é uma dispensa que aqui vai ter uma geladeira, vai ter uma pia, vai ter gabinete, e aqui mesmo é a parte mais... Eu vou ver se eu consigo chegar aí, mas acho que vai ficar um pouquinho escuro. Ah, até que deu. Aqui embaixo da Até que deu pra escada, ver aqui. que é a parte mais de mantimentos e tal, né? Então tudo que a gente tem de eletrodoméstico desses mais portáteis, a gente quer deixar tudo pra cá, para não ficar nada na cozinha, para ficar o mais limpo possível. Então, ou seja, é uma cozinhinha, sabe assim? Aqui a gente chama de Butler's Pantry. Aqui é o corredor que vai para a lavanderia. Então, aqui é a lavanderia, já está toda terminada também. Aqui vai uma porta que a gente chama de Pocket Door, quase esqueci o nome. Que é uma porta que ela corre por dentro do drywall. Já tá até... vocês chamam de porta de correr embutida, né? Aqui chama Pocket Door, porque ela entra dentro de um bolso. Então, Pocket Door. Então, deixa eu ver se eu consigo dar uma virada aqui dentro, que tá bem escuro. Dá pra ter uma ideia aí. Aqui já ficou melhor. A lavanderia também tem uma pia. Aqui vai ter um armário, tá projetado para ter um armário com aquela coisa assim para estender as roupas, porque aqui a gente tira da máquina de secar e já põe no cabide, né? Então é para isso. Pois é, a máquina de secar e de lavar fica do lado de cá. Quando eu falo estender, não é porque ela tá molhada não, que a gente seca tudo na máquina, né? Aí aqui tem uma outra saída para varanda e lá para fora, e por isso que a gente escolheu fazer o lavabo aqui, porque ele fica longe da cozinha, que lavabo perto de cozinha ninguém merece, né, gente? O foco foi embora. Lavabo na porta da sala, na cozinha. É meio constrangedor, né? Porque a visita vai lá, às vezes tá ruim, precisa dar uma pesada. E aí abre a porta e sai na cozinha. Surpresa! Não. Aí o lavabo fica escondidinho. E aí ele já apoia também essa parte de fora para a pessoa não ter que entrar dentro da casa. E olha, tudo aqui feito já em corredor, vocês não tinham visto isso nada. Vocês tinham visto só meia parede. Sim. E aqui, nessa porta, é onde começa o meu quarto do Marcelo, o master. Que também já tá tudo certinho. Aqui é tipo um passing closet, que aqui tem closet dos dois lados. Então você passa pelo closet, aqui também é closet. Aqui é o water closet, que é onde tem a privada. Então vai ter uma porta. E aqui a parte de banho e de pia, né? Então aqui que era o problema que o rapaz veio arrumar hoje, né?
Eles fizeram tudo errado porque no projeto antigo lá, de 2 anos atrás, era mais simples. Aí a gente, nesse meio tempo, resolveu mudar. Então, 7, 8, 9 meses atrás. A gente mudou, né? Nós mudamos. E mesmo assim eles não tinham. Então, assim, vão 2 chuveiros, aquele rain shower, que vai do teto, né? Só que aqui eu pedi também um chuveirinho. Pra colocar aí. Vai que a gente chama aqui de handheld, que é aquele chuveirinho que você pega para tomar banho. Se você não quiser molhar a cabeça, usar esse, você usa o chuveirinho, né? Então aqui deu todo um problema e aí eles tiveram que mudar. Então agora as válvulas, né, de abrir, vai ficar uma aqui e a outra ali. Sim. É isso? É isso e aí. O chuveirinho um para cá e um para cá. Aí ficou, ó, perfeito. Adoro. E aqui as 2 pias, né? Uma minha e uma do Marcelo. No meio aqui a gente vai ter um espacinho de maquiagem. Vocês sabem que eu uso muito pouca maquiagem, mas eu não queria deixar nada no quarto. O Marcelo não gosta. Não precisa. Tem tanto espaço para colocar aqui, pra gente vai pôr no quarto. E aqui vai uma banheira. Não é uma... colocar meus games lá no quarto também, tá bom? É uma banheira, não é uma banheira muito grande. É uma banheira de 5 pés. Mas só porque banheira sempre valoriza a casa. Então a gente não pensa em vender, obviamente, essa casa, mas a gente sempre, né, fala, e se? Então é sempre bom ter pelo menos uma banheira. É a mesma história do cinema e do estúdio. Tem um closet que você pode falar que é um quarto. E tem janela, exatamente. Então esse aqui falta eles porem aqui, né, que é aquela placa cimentícia, que no chuveiro ela é diferente do drywall, que o drywall não aguenta água. E aqui continua nosso quarto e é a parte de dormir, né, de cama e tal. Aqui a gente já comprou um móvel daqui. No projeto tinha um armário bem estreitinho, de fora a fora. Era tipo de 11 inchas, então ele era bem fininho, menos de um pé. Só que, gente, só esse armário ficou $25 mil para fazer. Não. E nós pagamos 4 mil no wall unit que a gente vai pôr aqui. Então, esse wall unit, ele vai já servir o que o outro serviria, que televisão, tem um nichozinho, vai ter 4 portas, porque nós pedimos. Tem os armarinhos e embaixo tem os gavetões, né? Então, assim, é bem bonito. Então, a gente já comprou a gente já comprou a cama, a gente já comprou as 2 mesinhas, que as 2 mesinhas também eu ia mandar fazer, só que elas, só para fazer a mesinha ficou o dobro do que comprar pronta. Eu falei, e por uma diferença aí de 3 inchas. Então, assim, a gente precisa, quando a gente está construindo e depois decorando, saber fazer o dinheiro render. Eu acho, né? Porque eu também não tô para desperdiçar dinheiro, né? Ia ficar lindo esse armário aqui, mas é top. 25... Aí tu bota 25 daqui, quase 30 da parede. Ô, gente, é muito dinheiro, né? Então, a gente resolveu fazer assim. E aqui, a gente vai... Eu só achei um... até agora a gente só encontrou um, né? Que eu gostei, que ele é um chase, um chase grandão, assim, redondo, mas ele é bem moderno, assim, sabe? Bem bonito. Que eu vi uns que parecem meio velho, meio vintage, mas não aquele vintage bonito. Um vintage meio velho mesmo. Sim. Aí não gostei, não. Então, vamos ver. Agora vamos subir? Vamos. Vocês estão gostando, gente? Desculpa a empolgação, é que, porra, a gente já passamos tanto perrengue, né? A gente fica feliz pra caralho. Olha que vista maravilhosa, meu Deus do céu, que varandão. Aqui na varanda também, por enquanto vai ficar drywall. Eu não consigo, eu tenho que descer aqui pra mostrar porque fica contra a luz. Eu tava pensando em pôr vinílico e tal, mas por enquanto eu vou deixar branquinho. Vou deixar tudo branquinho. Eu sou muito assim, eu sou muito de sentir a vibe, sabe? Eu não quero ficar enfiando coisa pra depois eu olhar e falar, nossa, mas é muita coisa. Eu prefiro ir devagar. Então, por enquanto vai ficar assim mesmo. A gente nem sabe se vai estar pronto isso aqui pra mudar agora no final do ano. Não, mas independentemente disso, é porque assim... eu gosto mesmo, que nem de sentir. Tem quarto lá em cima que a gente não vai fazer nada agora. Por quê? Porque a gente não sabe pra que a gente vai usar ainda. Né? Aí eu vou ficar entulhando. Minha filha vai estar aqui morando comigo até lá, ué? Exatamente. Sofia tá querendo vazar. Ó, e aqui a escada. Eu vi gente falando que essa escada parece muito estreita. É porque como ela tem parede dos 2 lados, vocês sentem assim. Mas ela é uma escada
normal, ela não é uma escada, mesmo porque nem pode ser pequena, estreita demais, que não passa na inspeção. Tem um padrão, né? É. Ai, que daqui dá pra ver melhor, né? E aqui, ó, Só como fica tá. esperto aí que não tem o guarda-corpo agora, que eles tiveram que tirar aí. Olha que da hora. Show, né? Sim. Muito foda. Aqui a gente tá pensando em botar uma obra, Uma arte. uma arte, um quadro, alguma coisa, por isso que tem essa luz aí. A escada pra eles verem agora como é que ficou. Ah, sim, aberta, né? Aí agora já tá tudo... Na escada, então, a gente tá pensando em colocar algum revestimento nela. Não sei, talvez até o mesmo revestimento da lareira, que eu não gosto, já falei pra vocês, né? De um monte de revestimento, um competindo com o outro. Eu gosto de ficar meio coerente as coisas. Então, vamos supor, o que a gente vai colocar ali lá na lareira, para não competir com a escada, que agora tá aberto, então acho que ficaria interessante repetir. Ter a mesma coisa. Mas isso é tudo de gosto, tá, gente? Aqui eu e Marcelo, a gente é muito clean nessa coisa de decoração, mas tem gente que gosta de enfeitar e botar um monte. Aí é questão de gosto mesmo. O rapaz do aquário falou que não seria um lugar bom para botar o aquário ali. Então a gente está pensando em continuar aqui com aquele barzinho que ia vir aqui. Sim. E aqui... para cá, fazer como um jardim, algum paisagismo, entendeu? Uma beiradinha lá. só. Tipo assim, tipo uma jardineira, algum paisagismo, pode até ter alguma planta que cai para cá, sabe assim, vai ficar bonito na hora que sobe a escada. Sim. Vamos ver. É outra coisa que eu também não estou preocupada. A gente vai vendo conforme a gente vai usando. E aqui também, ó, tudo pronto. Você viu que eles varreram tudo? Tava tudo cagado. Mano, até ontem. Tem que sujar e limpar, né? Pra quem não conhece, é novo no canal, aqui é um loft, que a gente pode fazer tipo um game room, né? Colocar uma mesa redonda para jogar baralho, colocar uma mesa de sinuca, uma mesa de pibolim ou uma mesa de ping-pong, aí depende do que a gente vai usar mais. Aqui onde o Marcelo tá entrando é o cinema. Aqui ele arrancou. Arrancou, então. Porque assim, ó, quando vocês vêm aqui sem drywall... Quando aqui não tem drywall... É porque vai o batente da porta. Isso, aí. Então aqui é uma porta dupla, né? Que vai abrir assim, então aqui não tem drywall. Quando tem drywall é porque não tem porta. Ou a porta é um barn door, aquela porta de correr que tem um trilho em cima. E aqui o cinema, olha que grandão que ficou. Ficou top. A gente já botou aqui mais ou menos um sofá chase que a gente viu para comprar. Mais ou menos o tamanho dele, ainda sobra bastante daqui até onde vai a tela. Aqui é o segundo row do cinema, que a gente está pensando em colocar cadeiras de home theater de casa, né? Aquelas que você deita, que também é um absurdo de caro. Cada cadeira custa uns 3... Eu vou jogar o meu sofá lá da sala aí, velho. Cada cadeira custa uns $3.000. Ali dá pra gente botar umas 5. 5 em cima. Pois é. Então, assim, por isso que eu falo, muita coisa para gastar dinheiro ainda. Então, mano, essa televisão que o Marcelo quer botar aqui é um absurdo de cara. E aqui, ó, entra pro estúdio da Web TV. Fazendo um tour de novo, hein, gente? Só que agora com drywall, hein? A Cláudia falou, uau, é tudo enorme. Agora deu para perceber, né, Cláudia? É tão engraçado ver o feedback de vocês. Eu lembro quando a gente estava só no Slab, que é a fundação. Sim. O povo, nossa, que casa pequenininha. Um terreno tão grande com uma casa tão pequena. Porque estava só no slab de baixo do andar lá no térreo, né? E aí começou a subir, o povo, nossa, que casa grande. Pra que uma casa tão grande? É engraçado. Aí aqui é o nosso estúdio. Pois é, os cabos já estão tudo aí, as tomadinhas já no teto. Uma coisa que é interessante mostrar, ó, eu mostrei no Instagram ontem, mas quem não segue não viu. Isso aqui, ó, esse arrematezinho, eles fazem o canto da parede, tá vendo? Para depois vir com a massa por cima para ficar. Ele é feito já de alumínio para não quebrar. Porque aí quando bate, aí você não quebra o canto. Não quebra o canto. Pode até sair a tinta, mas o canto não quebra. Então... já foi colocado esse arrematezinho. Aqui é o closet do estúdio. Nós passamos batido do outro closet lá. Sim. Depósito do estúdio. Marquei sábado para os caras
vir fazer um orçamento de closet pra gente. Outra coisa que é um absurdo, né, gente? Eu já fiz lá pra baixo no nosso quarto, ficou $20 mil. Puta que pariu. O closet é pequeno, gente. O closet é pequeno, que eu já não queria um closet grande, que eu e Marcela a gente não precisa. E nunca foi meu sonho ter um closet. É aquilo, né? Cada um com seus sonhos. E aí... Não é não? Eles vêm sábado fazer um orçamento. É, aqui vai um ar-condicionado, já tá tudo pronto já. É. Aí a gente, se colocar, se fizer um closet planejadinho, não vai ser nada muito caro também não. Aqui o rapaz está terminando de trocar a válvula, negócio, né? A válvula do banheiro. O quarto da Sofia não dá para ver porque tá escuro. Você não quer passar nesse aqui primeiro? É o que eu via vindo daqui para cá. Então vai. Dali para cá é a área íntima aqui de cima, né? Então aqui tem 3 suítes. Pois é, o quarto da Sofia tá no limbo aqui no escuro por causa da janela. E aí eles tiveram que jogar mais uma vez aqui o madeiritão, né? Olha que diferença que fica. É que essas janelas estão dando uma dorzinha de cabeça, né, gente? Pois é, e lá do banheiro também, lá em cima também tem uma entradinha de luz. Ali eles tiveram que fechar de novo. Então aqui depois a gente mostra pra vocês quando tiver mais claro, mas basicamente o espaço do quarto é igual desses dois. Size, né? Tamanho. O que muda é o tamanho do banheiro e do closet, né? Então aqui seria o quarto de hóspedes, que inicialmente era o quarto do Marcelinho, mas Marcelinho não mora mais com a gente. Então, outra coisa, né, que essa casa ela foi projetada há 2 anos, Marcelinho ainda morava com a gente, Sofia, só o Vitão que não. Então, por isso, cada um tinha seu quarto, né? E o Vitão, quando viesse comer, ele ficaria no quarto de hóspedes. Mas é capaz de, quando a gente mudar, nem a Sofia tá com a gente mais. Pois é. Tanto que demora esse processo. Aí tem um chuveiro aí, ó. Uma shower e aqui um closet. Pia tá aqui na frente. Pia e cagador. É isso. Ai, que delícia, né? Aí, ó, próximas etapas. Depois que eles terminarem de fazer o drywall lá na garagem e terminar todo esse grosso do drywall, tem que chamar a inspeção. Vocês sabem que tudo aqui tem inspeção. Então, chama alguém da cidade para poder fazer. Pozinho já vem na minha garganta já. Aqui é um roupeiro. Então, aí tem que passar na inspeção para depois eles virem fazer esse finish do drywall. Aqui é um closet desse quarto que seria inicialmente um guest room / escritório, porque o Marcelinho trabalhava com a gente. Mas agora, já que o outro quarto vai ser um quarto de visitas, sim, esse quarto tá vazio. Então a gente não sabe ainda o que a gente vai fazer, se vai botar aqueles aparelhos de academia que a gente tem. Vamos ver. Que a gente estava querendo fazer academia na parte lá da piscina. Lembra? Mas eu também não sei, porque nem começou essa parte ainda. Então vamos ver. E esse banheirinho é o que eu tinha mostrado para vocês, que ele vai atender tanto esse quarto quanto o andar de cima da casa. Sim. Que ele tem 2 portas, né? Ai, que da hora. Aqui já fizeram já um negócio aqui fora, dá para mostrar por aqui, ó. Aquela redinha. Sim, eles estão terminando, é isso que eles estão fazendo. Olha lá. Terminando essa redinha, que aí o estuco, o reboco, ele vai por cima dessa redinha. Pois é, já tem também ali já as divisórias, tá vendo? A divisão já de um reboque pro outro, ó. Então, ali, você guarda essa imagem dessa peça branca, que vocês vão ver quando estiver pronto, que fica que nem um gapzinho. Só um... Fica que nem uma guiazinha, né? Um filetinho. Isso é comum, tá? Não é que a gente escolheu, não. É assim que é instalado, que é colocado, feito o negócio. Vamos ali na nossa varanda? Aqui, ó, eles já terminaram a parte da lareira, que aqui tem outra lareira. Nessa varanda. É uma lareira, já tá comprada as 2. Já tá aí no esquema já. Só que essa aqui, ela pode vir fora, né? Ser usada fora. Sim. Ela fica suspensa ali, flutuando ali, ó. E aí tem os rapaziada aqui trabalhando. Pois é. Como está? Então, aí eu tava falando, né? Depois que vier a inspeção e passar na inspeção do drywall, aí eles vão terminar, fazer o finish. E aí vão entrar e a gente escolheu um upgrade, que é colocar uma mistura de concreto com não sei o que aqui em cima. Então não vai ficar só madeira, vai ficar
É uma incha e alguma coisa, né? Eles usam muito em prédio comercial, que é feito assim com madeira, para tirar o barulho, né? E outra, uma coisa muito boa também é que se por acaso o fogo, né? Se dá incêndio, ele segura. Isso, ele segura, né? por um bom então, tempo. assim, é caro. Foi 15 mil só para fazer essa parte aqui de cima, mas a gente achou que valia um investimento. Se fosse uma casa de investimento, obviamente a gente não ia fazer. Colocar. Mas como é pra gente, ele já serve para melhorar a acústica, né? O barulho de pisar, né? Porque é tudo madeira lá embaixo, você escuta. Quem já veio para a Flórida sabe. Então, e também isso aí do fogo que o Marcelo falou. Então a gente resolveu investir nisso aí, né? A Sofia, a Silvia, ela trabalha com telemarketing. Telemarketing não, é quando você liga no seguro e ela marca carro, sabe assim? Não chama telemarketing. Não. É tipo ajuda, É saque. porque ela não vende nada, né? Ela não vende recebe nada. o call e Isso. faz os pedidos de ajuda para as pessoas. Mas ela já tá de saco cheio já tá procurando outra coisa para ela fazer. Perguntaram sobre o muro. Gente, um mês que aconteceu, ligaram ontem pra gente da seguradora, falando pra gente mandar estimativa, foto e tal, para eles mandarem o cheque pelo correio. Então a gente está esperando essa burocracia para receber o cheque, para mandar arrumar o muro, porque eu não vou pagar do meu bolso já que alguém bateu no meu muro, né? Nem Inferno. precisa, né? Inclusive, antes de mandar arrumar, a gente precisa botar alguma coisa lá, né? Porque pode no outro dia alguém bater de novo. Exatamente. É foda. Então, basicamente é isso. Vocês curtiram, gente? Então, aí vem o cimentinho, né? Depois do cimentinho, nessa etapa também tem todas as portas, depois que o drywall vão instalar as portas. Aí tem pintura, já vai pintar tudo. Aí depois entra piso. Aí tem a instalação das luzes. Aí fica nessa parte de instalar gabinete, cozinha. Os detalhes, né? Os finishes. Inclusive o cara já veio medir todos os móveis de cozinha, banheiro. Lembrando que todos esses móveis de cozinha e banheiro já tá no pacote da casa, né? Sim. Só já vi aí. Cuidado. O cara que vem sábado medir os closets é porque não tá no pacote da casa. Essa aqui é a cantoneira que você falou para eles de usar lá fora. Que é de plástico. Você podia pegar uma aí para eles verem. Ó, que eles usam para fazer o cantinho da parede, tá vendo? Aqui, ó, vai no canto lá e aí tem essa parte aqui de plástico. Peraí que não focou, não. Aí, ó. Para poder deixar o canto certinho. Eu tava falando pro Marcelo ontem, né? Que eu entendo vocês que assim, porque antes a gente via a construção, mas não via tão de perto, né? Hoje, que a gente vê tudo, que a gente acompanhou etapa tudo por mesmo, etapa, né, a gente olha e fala, mano, como é que os caras fazem isso, né? Parece colado com cuspe, né? Parece tipo um Lego que vai... E uns materiais assim que você fala, mano, é só isso? É, só isso. Então dá para entender muito as pessoas que ficam achando um absurdo. Mas isso aqui é assim nos Estados Unidos inteiro, né? Mas é que nem essa casa aqui ficou aberta, furacão passou com vento de 117 milhas por hora. Tinha janela aberta aqui em cima e aqui embaixo e não aconteceu nada. Só lá na garagem que arrancou o que estava aberto de insulation, né? É verdade. Não tinha nem como... É verdade. Que já está arrumado também, mas estrutural assim... Não tem nenhum problema. É isso mesmo. Gostaram, gente? Então é isso. Da próxima vez, não sei se sábado vai ter alguma coisa pra gente mostrar de diferente. Vamos ver, né? Se tiver, a gente vem no sábado. Se não, a gente deixa para quando tiver algum update aí para vocês poderem ver, certo? Queria agradecer aí todo mundo, o povo que está aqui no chat com nós, muito obrigada. Que bom, depois dos perrengues está ficando tudo lindo, verdade, Sônia, muito bom, né? Meu irmão construiu na Califórnia, disse a Silvia, e aí deu tudo bem? Passou por muito perrengue, Silvia? Conta pra nós aí, viu? Os crocodilos, gente, estão andando por aí. Nós mostramos outro dia. Lá no Instagram do Construindo Vai lá no Instagram, gente. Tem um videozinho lá que eu fiz dele também. Tem? Eu postei nos stories e tá no destaque dos bichinhos. Gente, é lugar deles. A Flórida é um pântano, tem muito crocodilo. E é isso. É o lugarzinho deles. Depois do furacão tinha um lá tomando sol. Pequenininho assim, bonitinho. Tá bom, gente? Um beijo. Amo vocês tudo. Espero vocês na hora da fofoca. Fui! Valeu!